Olá a todos, bem-vindos ao canal Storyholic. No vídeo de hoje eu vou contar a história do filme Peixe Grande e suas histórias maravilhosas. Mas antes de eu começar, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. A história começa com Edward Bloom, um homem com muitas histórias maravilhosas. Porém, seu filho, William, já estava cansado dessas histórias e fica irritado na noite de seu casamento quando seu pai conta que usou a própria aliança para pegar um peixe gigante em um rio, já que a criatura era a encarnação de um bandido que morreu afogado. Eles então têm uma briga e William passa 3 anos sem falar com o pai. Porém, ao descobrir que o pai estava com câncer, ele e sua esposa Josephine vão ao encontro do homem. No caminho, Will se lembra de seu pai, contando uma história para ele. Edward diz que quando era criança, ele e os amigos foram até uma casa velha na cidade, onde supostamente vivia uma bruxa. Mas Edward não estava acreditando nos boatos, o que faz seu amigo desafiar a entrar na casa e roubar o olho de vidro da mulher. Assim que entra na casa, Edward é recepcionado pela bruxa, mas sem sentir medo ele diz que seus amigos querem ver o olho dela. Porém, o que os amigos não sabiam era que Edward iria trazer a bruxa, e ao verem o olho eles puderam ver como iriam morrer. Um deles iria morrer já idoso, de forma acidental, e o outro de doença ainda jovem. Assustados, os garotos fogem de medo, mas Edward fica e pede à bruxa para que veja como vai morrer, porque assim ele saberia que iria sobreviver ao resto. De volta ao presente, Will e sua esposa chegam na casa de Edward e Sandra, a mãe de Will. O filho então conversa com o pai e pede para saber a verdade por trás da história. Ele se lembra de uma história em que o pai passou 3 anos acamado, porque a sua ambição era grande demais para um corpo tão pequeno, e com isso ele percebeu que estava destinado à grandeza. Logo ele se tornou um atleta estrela, dono de um negócio de sucesso, um aluno genial e até mesmo ajudou o corpo de bombeiros. Até que vários animais passam a desaparecer na cidade, e o povo culpou um monstro gigante. Mas para evitar uma tragédia, Edward se oferece para conversar com a criatura. Ele então vai até uma caverna suspeita na floresta e encontra um gigante com uma voz poderosa. Ele testa o gigante dizendo ser um sacrifício humano, mas o gigante, que se chamava Carl, diz que não é mau e que só sente muita fome às vezes. Edward o consola e o convida para que deixem a pequena cidade juntos, para uma vida melhor. Mas antes ele ajuda Carl a se arrumar, e juntos eles são a estrela do desfile da cidade. No caminho eles se separam porque Edward queria descobrir a verdade por trás de uma estrada que todos diziam que era assombrada, mas promete ao amigo que iria encontrar com ele depois. Edward então anda por um caminho bem sombrio e perigoso, até que encontra uma pequena cidade chamada Spectre. Lá, ninguém usava sapatos e os cidadãos disseram que já estavam esperando por ele, o que o deixa bem confuso. Eles explicam que nessa cidade nunca fica quente ou frio demais, e tudo é sempre confortável. Ao cair da noite, ele vê uma mulher sem roupas no lago, e corre para ajudá-la, quando vê que uma cobra iria atacá-la. Porém, ela desaparece do nada. Jenny, uma garota da cidade, explica que ela na verdade era um peixe, e que cada um enxerga de forma diferente. Assim que voltam para a cidade, uma festa estava acontecendo, mas ele anuncia que irá embora da estranha cidade naquele momento, mas primeiro promete a Jenny que voltaria um dia. No caminho de volta, ele se perde e é atacado pelas árvores, mas por sorte elas soltam ele e ele pôde se encontrar com Carl no final da estrada. De volta ao presente, Edward conta a Josephine sobre seus sonhos que ele teve na infância, onde um corvo avisa que ainda a família iria morrer, sendo a primeira pessoa sua tia e o segundo seu pai. Em seguida ele conta sobre como conheceu sua esposa, logo depois de sair de Spectre, onde eles tinham seu próprio gigante, mas Edward não fica impressionado e interrompe o show para apresentar Carl às pessoas. Nessa mesma noite, Edward encontra com Sandra pela primeira vez e fica hipnotizado por ela, mas como não sabia o nome dela, decide seguir com um circo para encontrá-la em algum momento. Os dois então passam a trabalhar para o dono, o Sr. Calloway, que oferece um péssimo acordo para os dois. Os meses passam e a cada mês o dono dizia uma coisa diferente sobre Sandra para Edward, que sonhava com ela o tempo todo. Até que um dia, cansado de esperar, Edward vai ao encontro do dono para saber o nome da moça, mas quando abre a porta é atacado por um lobo feroz. Em lágrimas, um dos palhaços se aproxima para atirar no animal, mas Edward pula na frente e em seguida faz o lobo correr atrás de um graveto. Até que na manhã seguinte ele fica chocado ao encontrar o dono do circo nu, com um graveto na boca. Comovido pela nobreza do rapaz, ele revela o nome de Sandra.
Ele então vai direto à faculdade em que ela estudava. Ao se encontrar com a moça, ele já se declara, mas ela diz que já é noiva de Don, o antigo colega de Edward, que a bruxa previu que iria morrer jovem. Mas mesmo assim ele grita que vai se casar com ela e constantemente manda declarações de amor. Até que um dia Don aparece e espanca Edward por roubar o coração de Sandra, mas antes que ele tivesse a chance de se recuperar, o protagonista foi convocado. Assim ele passou meses servindo o exército americano, até que em uma noite ele invade um evento que estava sendo feito para as tropas chinesas e consegue a ajuda de duas gêmeas siamesas para que ele pudesse voltar aos Estados Unidos como um desertor, e em troca ele ajudaria as irmãs a se tornarem estrelas na América. E após uma longa jornada ele finalmente pôde se reencontrar com Sandra. Após ouvir as histórias, Josephine fica feliz e pergunta a William por que ele nunca contou essas histórias antes, mas ele somente diz que não passam de invenções e que ele passou a maior parte da infância sozinho, pensando que o pai nunca quis ter uma família. No dia seguinte, o filho finalmente tenta se resolver com o pai. Ele diz que não o conhece porque o pai só contou mentiras, mas Edward se irrita e diz que a culpa é do filho em não enxergar as verdades. Will então começa a vasculhar as coisas do pai e descobre que o pai realmente serviu ao exército e que se tornou um vendedor viajante para uma empresa de tecnologia. E em uma de suas viagens ele encontra Norther, o poeta que conheceu o Inspector. Mas, para sua surpresa, Norther estava ali para roubar o banco e até pede ajuda dele. O protagonista ajuda para que pudesse garantir que ninguém se ferisse, mas descobre que o banco estava à beira da falência por causa das bolsas de valores. Enquanto fugia, Edward explica como funciona o mercado financeiro, e Norther, ao ouvir tudo, decide trabalhar em Wall Street, aonde conseguiria muito mais dinheiro. Depois de descobrir mais sobre o pai, Will vai até Spectre para se encontrar com Jenny, que já estava adulta. Will pergunta se ela teve um caso com o pai dele, mas ela conta uma história sobre a segunda vez que Edward visitou o Spectre. Ela conta que em uma tempestade cobriu o protagonista, a ponto dele ficar cercado por peixes. E nessa noite ele encontrou mais uma vez com a mulher do lago. Na manhã seguinte ele descobriu que a água fez o carro dele parar no topo de uma árvore. Sem ter escolha, ele decide parar na cidade um pouco, mas ao chegar lá, o lugar parecia abandonado. E Jenny explica que a modernidade trouxe investimentos e falência para a cidade. Comovido, ele decide ajudar. Com a ajuda de seus antigos amigos, Edward comprou a cidade inteira e deixou que o povo vivesse ali de graça. Entretanto, ao se reencontrar com Jenny, ele se recusou a vender a casa. Então Edward e Cal fazem uma reforma no lugar de graça. Contudo, assim que termina o trabalho, Jenny tenta beijá-lo, mas Edward recusa e diz que ama a esposa. Ela termina a história contando os boatos de que ela se tornou a bruxa do início do filme, mas Will acha essa informação ilógica. Após voltar para casa, Will descobre que seu pai teve que ser levado ao hospital. Will fica sozinho com o pai e o médico aparece e promete contar uma história verdadeira. O doutor conta sobre o nascimento do Will, o que era só uma história, sem nada que especial. Ele termina dizendo que se tivesse que escolher, escolheria uma versão mais fantasiosa. Assim que acorda, Edward pede para que o filho conte sobre o que a bruxa revelou no início do filme. Will diz que não sabe porque o pai nunca contou, mas para consolar o pai, ele conta uma história fantasiosa, onde Edward melhorou milagrosamente e juntos eles fogem do hospital e vão até o lago, onde todos os amigos de Edward aparecem para se despedir dele. Assim que o filho o leva até o lago, ele se transforma no que ele sempre foi, um peixe grande. Após ouvir a história do filho, Edward morre feliz. No dia seguinte, vários dos amigos de Edward aparecem no funeral, e Will consegue ver que existe uma verdade no que o pai contava, apesar de algumas histórias terem sido exageradas. Will então diz que um homem se torna as histórias que conta, e assim se torna imortal. E o filme termina com um clima de fantasia e mistério. O filme faz você pensar o porquê contamos histórias e os impactos que elas causam nas pessoas. O vídeo de hoje fica por aqui e até a próxima!